Oi, eu sou Marília, bem-vindo de volta ao Brasil Hispana, bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu vou contar um pouquinho a minha experiência sobre o intercâmbio na Espanha. Muitos brasileiros vêm me perguntar sobre o intercâmbio, eu vejo que muitos brasileiros têm interesse de aprender espanhol no próprio país. Então eu vou contar um pouquinho a minha experiência como intercambista. Vou contar sobre a escola de intercâmbio, as amizades que eu fiz, as primeiras impressões, os processos que eu passei para fazer o intercâmbio. Então fica comigo até o final que muita coisa boa, muita informação importante vem por aí. Antes de tudo, deixa já o teu joinha, se inscreve no canal e vem comigo! Então, como é que foi essa minha experiência de intercambista? Eu já pensava em morar fora do país e eu queria primeiro ter uma experiência antes de tomar a decisão. Eu não queria vir nas escuras para um país que eu não conhecia, enfim, não sabia como é que ia ser, então eu preferi primeiro fazer um intercâmbio, sentir um pouco o país para decidir se era isso realmente que eu queria. Então, assim eu fiz, eu contratei uma agência de intercâmbio. Existem várias agências de intercâmbio com preços diferentes. Há uma que oferecem já apartamento, outras que oferecem a casa de uma família espanhola, que foi o meu caso. Eu fiquei na casa de uma família espanhola. Essa família, além do alojamento, oferecia também o café da manhã e o jantar. O mais barato que eu vi na época foi com o apartamento. Só que eu pensei, nossa, eu quero fazer uma imersão cultural, eu quero saber como é a cultura espanhola realmente. Então eu quero ter essa experiência com uma família espanhola. E foi muito interessante, foi realmente muito interessante, porque a família realmente estava muito involucrada com a gente. Ela não só alugava os quartos, mas ela estava sempre no processo de estar passando o que elas podiam realmente da cultura espanhola pra gente, costumes, tradições. Eu vim aqui no verão, então ela estava explicando, por exemplo, São Firmines, que é muito interessante também. Eu vou fazer um vídeo sobre São Firmines para você, que é um aspecto da cultura bem interessante. Além dos jantares ser sempre comida espanhola, os pratos eram comidas espanholas, que a gente estava tendo essa oportunidade de experimentar e conhecer. Minhas companheiras que alugavam também o quarto com essa família eram uma alemã, uma francesa e uma chinesa. Então, meio que te obrigava a falar espanhol sim ou sim, além do casal de espanhóis que eram os anfitriões. E é o que eu recomendo. Se você for fazer intercâmbio, a gente vê muito brasileiro, inclusive na minha sala tinha muitíssimo brasileiro. Mas procura pessoas no qual você vai estar falando espanhol, porque é uma experiência única. Então procura estar falando espanhol com as pessoas que possam estar falando espanhol com você, tá? Para você não desperdiçar essa experiência. Então, como era a escola? A escola começava a aula às 9 da manhã e ia até a 1h30. Então, era bem intenso realmente, além da própria língua também, falava um pouco da cultura, falava um pouco também de política. Então a gente tinha uma ideia bem legal sobre o que era a Espanha realmente. Muita gente paga também por curso de conversação, então tem as aulas pela manhã e tem as aulas de conversação pela tarde. O que é que eu recomendo? Gente, a conversação é na rua. Vai pra rua, vai pro supermercado, vai pra praça, vai pra sair de festa. Aí é uma aula de conversação grátis, que você vai poder estar imerso na cultura. É assim que a gente aprende, realmente, né? É essa conversação que a gente aprende. Então, como é que eu fui? Eu fui como turista porque eu tive aulas de 1 mês. Não tive a intenção de ficar e não recomendo ninguém. Claro que a cabeça de cada um é seu guia, mas eu não recomendo
ninguém vir como turista e ficar de forma irregular. Eu vim para conhecer a cultura, para conhecer o país, para ver se era isso que eu queria, para me ambientar e decidir para voltar em outro momento. Até porque não é difícil você conseguir um visto de estudante. Se você quiser realmente para ficar, você pode conseguir um visto de estudante, você pode se matricular numa escola de idiomas e o processo não é difícil. Por exemplo, quando eu voltei com o visto de estudante. Então você tem que fazer um curso certificado, né? Um curso que a gente chama aqui um curso oficial. No caso, eu fiz o Master aqui na Universidade de Salamanca. Quando eu fiz o intercâmbio, eu já procurei a Universidade de Salamanca, procurei me formar. E aí eu me inscrevi no Master, fui aprovada. Então eu aproveitei realmente para fazer um mapeamento, por assim dizer, do lugar. E aí eu fui aprovada no Master, voltei com essa aprovação para o Brasil para fazer a minha documentação de estudante. Então você tem que ter um curso certificado com um número mínimo de horas, você tem que ter seguro de saúde, alguns documentos e logo você pede o visto de estudante. No momento que você pede o visto de estudante no consulado da Espanha no Brasil, você apresenta o seu visto na imigração e você passa tranquilamente, não tem nenhum problema em relação a isso. É mais seguro, é mais tranquilo. O visto de estudante, você pode pedir um visto de estudante com opção a trabalho, que você vai poder trabalhar por meio período. Então, é realmente bem mais tranquilo assim. Como é o curso? É desde o zero? Não, a gente faz um teste de nível. No meu caso, eu fiz um teste de nível e me saiu A2 de espanhol. Então, em um mês, eu consegui avançar do A2 para o B1.2. Em um mês, porque realmente é muito intenso. Então, toda semana entra e sai estudantes. Você consegue avançar de nível, por exemplo, a cada semana. É bem legal. E você pode avançar muitíssimo em um curso de férias, nas suas férias, por exemplo, se você quiser somente fazer um intercâmbio. O mais legal é que você conhece muita gente do mundo inteiro. Na minha sala tinha italiano, tinha japoneses, tinha brasileiro do país inteiro. Então eu conheci muitíssima gente. E como eu falei para você, eu também estava mapeando, porque eu tinha a intenção de ficar. Então eu comecei também a conhecer brasileiros que viviam em Salamanca para ver como era a questão do trabalho, se eles estavam satisfeitos em morar aqui, enfim, para eu fazer um pouquinho, sentir um pouco, né, sentir um pouco o ambiente. E esses amigos que eu fiz nesse processo de intercâmbio me indicaram o quarto para alugar, me indicaram trabalho, então foi realmente o que abriu minhas portas para eu ficar na Espanha, inclusive processos burocráticos no consulado. Então foi muito legal também por isso. Então eu voltei com essas amizades, voltei com esses contatos para fazer a minha documentação, mantive o contato com esses amigos e foi que eles me indicaram um lugar para morar, enfim. As aulas são muito dinâmicas, né? Tem muita informação, como eu falei para você, não só da língua, mas também da cultura. Então, é bem legal. Eu recomendo a todo mundo fazer intercâmbio. Às vezes as pessoas têm medo de fazer intercâmbio. É muito tranquilo. Você vem, você aprende muito do idioma. Realmente vivendo um pouco a experiência no país que fala o idioma. É um enriquecimento, assim, impressionante. Espero que tenha ajudado nas informações sobre intercâmbio. Se você gostou, deixa teu joinha para ajudar a gente a continuar fazendo vídeos. A gente possa estar ajudando a mais pessoas. Se inscreve no canal para mais informações e vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.